derrotado. Então, o Velho Testamento, ele aponta para Jesus. Ele aponta para quem Jesus seria. E quando Jesus nasceu, ele veio cumprir as profecias. Né? Isaías, por exemplo, que é o profeta que mais... Olha, eu fico arrepiado. Quando eu começo a falar de Jesus, eu me arrepio, porque é extraordinário. Diz assim: o mundo que andava em trevas viu a sua luz, e os habitantes da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Jesus veio na plenitude dos tempos, no meio de uma terra de gentios, de pagãos, a Galileia dos gentios. E ali ele manifestou o amor de Deus de uma forma extraordinária. Ele foi um homem de vanguarda, ele foi diferente da lei daquela época. Ele era um cara que não foi aceito porque ele era uma pessoa que amava as pessoas. A gente pulei um pouquinho, né? Acho que a gente devia voltar um pouco para o nascimento, mas eu quero já falar um pouco sobre isso, porque na verdade Jesus, ele amou as pessoas e as aceitou como elas eram. Jesus tocou num leproso, quando a lei dizia que ninguém podia tocar no leproso, porque ia ficar impuro. E dá para entender, porque afinal de contas, opa, já uma coxinha? Mas a gente deixa ela aqui. Deixa ela aí. Exatamente. Então, ô Vilela, você pensa bem, ele foi uma pessoa diferente. O amor estava na frente. Por que as pessoas não podiam tocar no leproso? Porque a lepra mata. Era contagiosa, né? Como é que você vai impedir que a lepra dissemine? Separando o leproso. Dá para entender, não está errado. Claro. Só que ele tinha poder para curar a lepra. Então ele curou o leproso. Certa vez ele estava lá no Sermão do Monte pregando, ele desce o monte, lá embaixo tinha um leproso. O leproso estava esperando por ele. E o leproso vira para ele e fala: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Ele não tinha dúvida que Jesus podia curar, ele só tinha dúvida se Jesus queria curar. Jesus falou: eu quero. Tocou nele. E ele foi curado. Então esse é Jesus. Agora, esse Jesus é o Deus encarnado. Então você quer saber qual é o coração de Deus? Não é o Deus vingativo que quer matar, que quer destruir, que quer punir, que quer mandar as pessoas para o inferno. É o Deus que deu a sua vida. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Pelo contrário, que eles se arrependam e vivam. É óbvio que Deus não pode conviver com o pecado, Deus abomina o pecado. Mas ele ama o pecador. Então a única maneira que ele tinha para vencer o que Satanás fez era mandando o seu próprio filho para vir, viver como nós, comer a nossa comida, falar a nossa língua, enfrentar as nossas dificuldades, nunca pecar e depois morrer inocentemente pelos pecadores. Os povos antigos, não só os judeus, aguardavam a vinda do Cristo para quem acreditava, do Salvador, e outras culturas também esperavam isso, tanto que os reis magos não eram judeus e vieram... O que existia na época? Qual era o sentimento das pessoas? Vai vir alguém alguma vez, o Filho de Deus ou alguma coisa assim? Não, na verdade, pensa o seguinte: quando os homens começaram a se espalhar na terra e começaram a formar as nações, no livro de Gênesis você vê a tabela das nações, quais foram os filhos, né, de Noé que foram para aquele lugar e que criaram as nações que hoje existem hoje, né? Então esses camaradas, eles foram se dividindo, mas eles tinham o que em comum? Eles tinham a mensagem lá do início, que Adão falou para eles: olha, um dia virá o Redentor. Adão já falou isso para ele, pastor? Em Gênesis 3,15, quando o homem cai, ele é expulso do jardim, vem essa promessa. Deus fala para a mulher, fala para Adão e fala para a serpente. Eles estão ali sabendo de tudo. Que um dia viria o Redentor. Por que você acha que o diabo... Opa, uma coquinha. Essa eu não vou rejeitar. Você já vai molhando a boca. Por que você acha que o diabo sempre tentou matar alguém? Por exemplo, quando Moisés nasceu, por que o faraó quis matar os meninos? Porque o diabo soprava. Olha o Redentor aí. Então vamos matar antes dele nascer. Já tinha esse medo dos poderosos. Opa, sempre Satanás já sabia que um dia ele ia perder. Então, mas ninguém sabia quando. Ninguém sabia quando nem quem. Mas não sabia, não tinha uma previsão. E você quer saber uma coisa maior?
A Bíblia diz, no livro de Efésios, que Cristo é um mistério que não tinha sido revelado antes. Ah, é? Que só foi revelado na época do Novo Testamento. Até para proteger. Até os anjos não sabiam. Os anjos? Os anjos não sabiam que o anjo do Senhor era o Deus encarnado. Que seria o Deus encarnado. Mas é Gabriel que Gabriel vai anunciar que ele vai nascer. Mas e aí ele sabe naquela hora, é isso? eu creio que quando ele vai anunciar, já o Redentor sabe, ele já sabe. Entendi. Mas antes ninguém sabia. Estava guardado no coração de Deus. Caramba. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Então, quando vem a profecia, Satanás ele não é onisciente. Ele sabe que uma hora vai nascer um Redentor. E esse Redentor pode ser aquele que nasceu. Então, o primeiro que ele tentou matar foi Moisés. Porque na cabeça dele, poderia ser dali. Só que Deus o preservou, né? Você conhece a história, Sim. botaram no cestinho, e aí a filha do faraó criou Moisés e tal, e acabou sendo, de fato, um libertador, não o redentor, mas o libertador do povo. Passam muitos anos, vêm os magos lá do Oriente. Por quê? Da Babilônia, porque eles tinham uma profecia Deles? de números, não, de um camarada chamado Balaão. Balaão era um profeta pagão. Ah, é? Mas que interessante isso, né? Era um profeta pagão que tinha revelação. Caramba. Eles tinham, por exemplo, ele recebia dinheiro do rei para ir lá amaldiçoar Israel. Chegava na hora, ao invés de amaldiçoar, ele abençoava. Aí o rei falou, pô, mas você vai abençoar? Eu te paguei. Ah, eu não consegui. Aí mandava de novo. Ele ia, abençoava de novo. Aí chegou uma hora e falou, não posso amaldiçoar a quem Deus abençoa. Um camarada desse é um canalha, né? Porque ele sabe. Ele falava com Deus. É. Esse camarada, quando ele viu que não tinha jeito, como ele já tinha recebido a propina, ele falou, ó, eu não vou poder amaldiçoar, mas eu vou te ensinar como é que você vai fazer esse povo cair. Você mande um monte de mulheres prostitutas e idólatras. E ídolos. Porque eles vão pecar contra Deus, aí eles vão perder. Agora, esse camarada, ele profetizou que um dia uma estrela viria do Oriente e que essa estrela regeria o mundo com cetro de ferro. Esses camaradas da Babilônia, eles eram astrônomos, liam as estrelas, os astros, entendeu? E eles, pelos estudos que eles tinham, e mais a profecia de Balaão, quando eles viram o alinhamento dos planetas, ele falou, agora. Júpiter, na concepção deles, era a estrela. O astro-rei. Falou, vai nascer lá em Belém. Então eles foram. Só que quando eles chegaram, eles viram o sinal da estrela, mas eles não sabiam onde era. Aí eles procuraram quem? O Herodes. E perguntaram para Herodes, onde que vai nascer? Herodes não sabia. Chamou os sábios. Herodes sabia da profecia ou não sabia? Não, Herodes ele nem era judeu, ele era idumeu, ele era edomita casado com uma judia. Então eles chamam os sábios e falam, onde que vai nascer o Messias? Ah, vai nascer em Belém, porque Miqueias 5:2 fala, e tu, Belém Efrata, né, pequena entre as milhares. Tinha profecia que ia ser em Belém. Eu vou ler para você, ó. Caramba. É extraordinário. Miqueias 5:2. Belém não seria uma cidade porque o certo seria nascer em Jerusalém, quem fosse pensar assim. Se não tivesse a profecia. Seria uma cidade imprópria, né? Porque é uma pequenininha, olha o que fala, ó. E tu, Belém Efrata, que era da tribo de Efraim, né? Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ó, aqui está dizendo, ele é eterno. Então, falaram, é em Belém. Aí o que ele fez? Foi para Herodes lá e... Não, os sábios falaram para Herodes que era em Belém. Ah, falaram? Falaram, vai nascer em Belém. Aí Herodes falou para eles, é Belém. Vai lá e avisa. Vai lá e depois você me avisa que eu também quero ir adorar. Só que eles foram e, dirigidos por Deus, não voltaram para Herodes, já foram embora. Porque senão... E Deus avisou em sonho para José que ele tinha que fugir para o Egito. Entendeu? Mas o que é maravilhoso é que Deus ele mostrou até a povos pagãos.
E Jesus nasceu no tempo que tinha que ser. Outro detalhe que eu acho maravilhoso deixa eu pegar um copinho novo aqui para pegar essa Coca aqui, porque eu sou apaixonado por Coca Zero. A época não existia nenhum cálculo, nenhuma profecia para falar quando era exatamente que ele nasceu. Não havia nenhum cálculo. Mas olha que coisa interessante. O que eu ia falar, meu Deus? Tinha um argumento aqui tão bacana que me fugiu agora. A gente estava falando do que mesmo? Tava falando... Ah, sim. O que eu queria falar é o seguinte. O César Augusto, nós estamos falando do César, né, do imperador romano, né, o Augustiniano, né, que mandava no mundo daquela época. Israel estava debaixo, né, do domínio dos romanos. Ele determina fazer um censo. O que é um censo? Para que ele fazia um censo? Ele queria saber de todo mundo que existia por nome, por região e tal, para poder cobrar imposto. Exatamente, né? Então o que ele fez? Ele determinou um censo. E esse censo fez com que todos os varões, todos os homens de Israel voltassem para sua terra de origem. Então, José e Maria, que estavam em Nazaré, morando em Nazaré, que fica na Galileia, tiveram que ir para Belém. Belém fica na Judéia, que fica aí uns 7, 8 quilômetros de Jerusalém. Eles chegaram na época da Páscoa. Na época da Páscoa, Jerusalém tinha mais de 1,5 milhão de pessoas. Naquela época? Naquela época. Porque o que eram as festas de peregrinação? São 3: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Todo mundo tinha que vir para Jerusalém para trazer as ofertas de primícia no templo. Então, além de ter a festa da Páscoa, tinha o censo romano. Ora, José era de Belém, então ele não tinha escolha, ele tinha que ir para Belém. E quando ele chega em Belém, não tinha lugar nenhum para que Jesus... Então, foram para um estábulo. Jesus nasceu numa estrebaria, que é um estábulo, lugar onde os animais comiam. Agora, tinha que haver um homem chamado César Augusto que fizesse um decreto para que Jesus nascesse em Belém. Porque senão, ainda que fosse uma festa de peregrinação, Maria, estando para dar à luz, ele não ia sair de Nazaré para Belém. Ele só foi para Belém porque o César Augusto determinou o censo. Então veja como Deus é soberano. Ele fez acontecer para que Jesus nascesse em Belém para se cumprir